Anita, cá estamos Conte. nós. Há uma coisa que eu queria alertar quem está ouvindo. Nós vamos ter um bate-papo hoje, mas a exposição dela vai ficar por mais uns 8 anos, tá bom? 8 anos é bom. 8 anos é bom, Aliás, né? Eu aliás acho que... ontem eu fui no clube, as esculturas estão impecáveis. Ai, que bom isso. Vou vê-las hoje, ó. Daqui a pouco eu vou para lá. Estão lindas, limpinhas, arrumadinhas, pessoal respeitando, tá muito legal. Ai, que Vale a bom. pena. Quem puder ir, vá, porque vale a pena. Ó, conversando com o Val, nós achamos, né, Val, que poderá ficar mais um mês, mas eu tinha falado para a Anitta, como a gente é meio tenaz, né, que fique até alguém reclamar, né? Pode ser, Anitta? Pode, por enquanto está sem o próximo lugar para ir, então é um prazer Então... deixar elas lá. Não, não, desculpe, minha querida, o prazer é nosso do clube em ter as suas obras lá, sabe? Isso é muito bom. Anitta, vamos começar pelo começo, né? De Vamos. onde veio essa tua criatividade? Veio do útero da mamãe, sabe? Do papai? De onde é que começou tudo isso, minha querida? De E é uma onde? história bem longa, Ah, Isso veio, sim, do útero da mamãe, olha. Ah, porque minha mãe era artista, ela emigrou para cá com 12 anos e trabalhou sempre, ela tinha um ateliê de pintura em vidro, e com isso ela sustentou os pais há bastante tempo até casar com meu pai. E uau. ela sempre achou, quer dizer, ela sempre me colocou em muitos cursos desde criança, desde pequenininha. O primeiro curso que eu fiz, acho que foi com 5 anos, na própria FAAP, que era uma pintura a dedo, com tintas, na FAAP. E Ah, daí, vários cursos livres, cerâmica, pintura, desenho livre, história da arte, ela sempre me deu este caminho. E daí, quando eu me formei no colegial, tinha dado, eu vou fazer arquitetura, ou eu vou fazer artes plásticas, enfim, foi para artes plásticas que eu fui. Quando eu fiquei 1 ano na Europa, quando eu voltei, fui trabalhar numa oficina de ourivesaria, na própria oficina, aprendendo a fazer joias, porque eu falei para o dono da joalheria, olha, eu falo 4 línguas, posso desenhar qualquer joia para você. Ele falou, de jeito nenhum, você vai trabalhar na oficina. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando lá, e a joia nada mais é do que uma escultura numa escala menor. É a mesma forma, é o mesmo modelo, e foi aí que eu aprendi. Depois de 1 ano e meio, eu falei, o mercado é muito pequeno, eu quero realmente ser escultora. Na FAAP, eu já foquei na escultura, infelizmente eu fiz os outros ateliês que são maravilhosos na FAAP, eu fiz pouco fotografia, pouco gravura, fiz muito pouco porque eu ficava na sala de escultura soldando, porque eles tinham todo tipo de solda lá. E daí fiquei 3 anos como assistente do Flavianos, na sala de escultura da FAAP. Aliás, a Norma Grimber foi minha aluna, olha, porque ela estava 1 ano abaixo de mim na FAAP. o irmão E, do Flavianos era meu vizinho aqui no prédio, um querido amigo meu. Olha, e ele era espetacular. Fala um pouquinho para nós, eu não sei quem conhece, né? Um pouquinho do seu relacionamento com ele. com o Flavianos, É, então, ele foi meu professor na tá? cadeira de escultura, e ele super me incentivou. Ele se aposentou, acho que ano passado, e falou, Anitta, eu estou te indicando para ficar no meu cargo na sala de escultura. Só que eu, preguiçosamente, nunca quis fazer mestrado. E hoje em dia é uma norma do MEC que, para ser professor, eu me formei como licenciatura de desenho e plástica na FAAP. Então, eu tenho o diploma de professora, mas eu não fiz mestrado. Então, para dar aula na faculdade, você precisa de mestrado. Sim. Então,
Depois a resolvi gente pode deixar. conversar. Não, mas se você quiser, acho que existe um outro formato. A gente pode conversar depois sobre isso, tá? Aí eu Tá, vou almoçar aí de novo, tá? tá ótimo. Almoço Com o de maior novo, né, prazer. Peter? A cara do É Peter. isso aí, é isso. Aí, acho que tem, se você ainda quiser, tem um jeito, sim. A gente vê. A gente tem o seu marido e eu temos um amigo bem legal que pode nos ajudar nisso. Mas vai falando essa relação tua, porque ele é uma pessoa muito interessante, né, Ele é Flávio? muito interessante, e você sabe que a mulher dele era mais interessante ainda. Ele, Não. Conta, ele, conta. ele tinha uma mulher, eu acho que ela era boliviana, alguma coisa assim, Argentina. argentina, chamada Teresa Nazar, que foi também minha professora na FAP. Eu tive professores na minha época na FAP, gente muito bacana, muito interessada. Então, tinha o Birajara Ribeiro, que saiu do manicômio para dar aula para a gente, o Zanini, o Ô, Ferrari. Nineta, para de rir aí, deixa ela Puxa, falar. desculpa, deixa eu desligar. É porque parece que eu estou falando. É impressionante. Eu fiz tudo igual. Deixa eu desligar. Não, eu estou brincando. Você está ajudando, Anitta, até. Está contribuindo. Fala, Então, querida, desculpa. então a gente tinha professores maravilhosos. Ela teve aula com o Flüsser. Ah, você teve aula com o Fischer? Eu tive aula com o Flüsser, e a gente tinha gente muito, muito Nossa. bacana e muito interessada. Ah, Eu tive aula com o Rafael, que foi aluno do Humberto Eco, e uau! realmente era um time de primeira linha na FAAP. Mas meu interesse era a sala de escultura, o Flavianos me incentivou muito, então aprendi a soldar com solda elétrica, solda oxigênio, fiquei assistente dele para ensinar a fazer... Me permita só uma coisinha. Pessoal, quando a Anitta fala que ela teve umas circunstâncias de pessoas ilustres, boas, isso não quer dizer que eles fizeram a Anitta. Primeiro, a terra, ela precisa ser uma pessoa muito bem adubada, preparada para receber a semente para dar plantio. Então, ela está sendo bastante humilde aqui com a gente, falando dessas estrelas, tá? Mas ela é uma pessoa, eu conheço a Anitta há 2 meses, tá? Então, é uma pessoa muito bem preparada e naturalmente, você veio com isso. Por favor. Na verdade, eu tive uma excelente formação em casa, e onde fui super incentivada e motivada para isso. Eu, num certo momento na FAP, achei que faltava muito, porque daí já não tinha mais desenho livre do contrário, desenho de observação, que é aquele desenho clássico onde você desenha uma pessoa, um modelo parado na frente, aquela coisa bem clássica. E daí eu tinha uma tia que trabalhava como tradutora na Faculdade de Medicina, que é a mãe do meu primo Julinho, e eu falei para ela: tia, será que eu consigo desenhar cadáver? Ela falou: vou ver para você. E eu ia toda sexta-feira, que quando não tinha aula de anatomia na Faculdade de Medicina, e eles tiravam peças para mim e eu desenhava as peças, os corpos, né? Pernas, braços, mãos, na Faculdade de Medicina. Mais ou menos. Poxa, que interessante isso. Foi uma oportunidade. Eu acho que eu consegui aproveitar as oportunidades que me foram oferecidas na vida. E isso acrescentou para mim não ter medo de procurar novos materiais, que é uma coisa, como escultora, muito importante, porque, dependendo do meu objetivo final... agora está passando avião. Espera um pouquinho. Temos tempo, querida. O atrasado aqui fui eu. Eu que fui o atrasado. Temos tempo.
Então, eu acho que, como escultora, eu tenho obrigação de conhecer vários materiais. Então, dependendo do meu objetivo final, eu consigo trabalhar com vários materiais. Dando exemplo, quando eu fui convidada para expor na Avenida Paulista, eu gosto muito de expor em espaço público, isso já há bastante tempo, porque eu acho que você tirar o público menos intelectualizado, que não vai em museu, e dá para eles a oportunidade de conhecer e de interagir com obra de arte, é uma coisa muito gratificante para o artista. E eu sinto que o respeito que eles têm pela obra de arte no espaço público é maior do que... Quer dizer, as minhas nunca foram vandalizadas, nenhuma delas. Então, eu expus na Avenida Paulista e na Praça da Sé, na rua. O diálogo com o grande público foi maravilhoso, e o fato de querer fazer esculturas grandes em bronze, isso seria uma coisa impossível. E daí eu comecei a pesquisar a fibra de vidro, onde tinha justamente as esculturas que estão atrás de mim, que são esculturas de 2,5 metros. Então, daí eu senti, vamos supor, no Palácio do Governo, no acervo do Palácio, está uma escultura que é madeira e mármore, que eu queria mostrar que foi uma fase das esculturas onde eu trabalhei muito casal, que é um tema bastante recorrente no meu trabalho, onde um é em mármore, outro é em madeira, onde as formas se completam, onde eu acredito que o casal tem que ser assim, que um completa o outro e nada impede que eles sejam um casal. Então, assim, eu fui pesquisando materiais para o objetivo que eu queria. E tive base para isso e tive formação para isso, graças a Deus. Anita, em nenhum momento você, pelo que eu estou sentindo e pelo que eu estou tentando esquecer que eu te conheço, tá bom? Senão, né? Mas como a gente se conhece há 2 meses, então fica fácil. Os teus, o que é? O Peter chegou aí, é? Ele veio me trazer um copo de água. Que bonitinho! Ele é legal, ele é um gentleman mesmo. Ele é legal. Você nunca teve vontade de... Porque o escultor, ele desenha muito, né? Desenha muito. Vários pintores que também eram escultores, quando eles se debruçaram no período do desenho, eles, quando voltaram para a pintura e perceberam que eram melhor na pintura do que na escultura, eles se transformaram, né? Um deles eu posso citar aqui, que é Modigliani. Modigliani ficou 4 anos como escultor, ele se transformou depois na pintura dele. As pinturas só se tornaram importantes por esse período. Você teve algum período que você quis ir para a pintura ou para um outro tipo de técnica e conceito de arte, Anita? Olha, no começo da minha carreira, eu fiz muito nanquim. Muito nanquim. Tanto que tem algumas coisas de nanquim ainda na casa de algumas pessoas, mas era um trabalho assim bem solto com nanquim. Nossa, é difícil. O nanquim, eu não sei qual de vocês aqui mexem com nanquim, mas nanquim não é uma técnica fácil. Não é. Não, mas é uma técnica deliciosa. Fiz um pouco de estilogravura na faculdade. Hoje em dia, quer dizer, há um tempo atrás eu comecei a trabalhar um pouco com vidro, resgatando a memória da minha mãe, que faleceu já há algum tempo. Tenho até o forno de vidro dela no meu ateliê aqui. E hoje, nessa pandemia, estou trabalhando com cerâmica, estou manipulando cerâmica e queimando no meu forno. Eu vi. Ainda... Desculpe, fala.
É um material bastante ingrato, cerâmica, muito ingrato, porque ele quebra, ele trinca, assim como o vidro, se você não deixa ele voltar para a temperatura e tudo, ele trinca, ele quebra. São dois materiais muito ingratos. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Então, não parece, tá? Mas você está falando, né, Peter? Eu fico quieto, tá? Agora, eu vou ousar falar uma coisa de você. Eu acho que você tem muito a ver com vidro. Por quê? Por causa da transparência. Eu sinto você de verdade. Eu sinto você muito, muito clara, objetiva. E pelo que eu tenho analisado, é como o biotipo. O biotipo de um pintor é um, o biotipo de escultor é outro. Claro que hoje em dia, com determinadas impressoras 3D, muda um pouquinho essa questão, né? Mas quando você busca, Anita, quando você busca um vidro, é uma pergunta meio estranha. O que você busca no vidro? O que você quer que ele faça por você? eu tenho formas de vidro, eu justamente gosto de, quando eu trabalho com vidro, manipular e torcer ele, fazer ele as curvas que ele me permite fazer. Então, eu busco no vidro, na verdade, essa elasticidade, que parece um chiclete quando ele está quente. É esse tipo de trabalho que você está fazendo? É uma delícia, é uma delícia. Eu trabalho com vidreiro e realmente, na hora, uma vez que ele está quente, você consegue manipular ele e dar formas para ele muito interessantes, muito interessantes. Esse seu vidreiro, ele assopra também ou não? Ou ele... Eu assopro e ele assopra, os dois. Você assopra também? Também aprendi a soprar, também. Nossa, gente, pera um pouquinho, pessoal. A Anita agora ela vai falar um pouquinho para nós como que é essa questão da sopragem, que não é uma técnica fácil e ela é perigosa. Ela é perigosa. Você pode ter um retorno de ar quente ali, mas fala para nós isso, querida. Olha, na verdade, não, porque você trabalha com uma cana bem longa. Tá. Então, você pega na cana uma quantidade de massa, né, na ponta da cana, e vai assoprando e vai deixando ele meio escorrer. Você trabalha assim numa posição, você assopra e deixa ele escorrer, assopra, e daí você tem que esquentar de novo, porque ele esfria muito rápido. Então, você vai assoprando e vai virando, assoprando e vai puxando com um ferro a ponta dele para... Quer dizer, é o que eu queria fazer. Então, eu vou puxando e torcendo, puxando e torcendo. Agora, é um material bastante ingrato. O vidro tem que ser compatível, porque eu usava vidro transparente com vidro colorido. Então, tem que ser compatível, porque senão aquilo estilhaça em 1000 pedaços quando isso chega fica frio. Então, é um trabalho de paciência. O vidro é um trabalho de paciência. Eu acho que o trabalho do escultor é um trabalho, claro, como o Buonarroti. Buonarroti ele falava que a obra já está pronta, eu simplesmente estou tirando a rebarba, né? Isso era magnífico nele, né? Olha a humildade desse escultor, né? Agora, você... Fala. Você precisa de uma força física que, como mulher, não tem. Mas quando vieram entregar minha solda trifásica aqui em casa, o pessoa que entregou falou: quem é o homem que vai operar que eu vou explicar? Sou eu mesma. Ah, tá bom, então eu vou explicar. E era bárbaro. Meu pai, quando eu comecei a trabalhar com solda, meu pai falava: olha, é uma outra profissão que você poderia ter. Olha, uma matéria no Time acabou de sair que tem uma mulher que solda casco de navio. Então, se você resolver não ser escultora, você pode, já que você sabe soldar, você pode soldar navio. Eu falei: olha, pai, acho que não é bem isso que eu vou querer fazer, não.
Deixa ser uma opção. Eu acho que todo mundo aqui está vendo quem manda na casa deles, né? Desculpa, Peter, desculpa. Mas isso já é um fato sabido, isso é um fato sabido. Olha, caramba. Agora, Anitta, interessaria para o clube, tá? Imagina uma exposição tua são obras pequenas esses vídeos teus, não são? São São pequenas. pequenas. São pequenas. Na verdade, são instalações em parede que eu faço com eles. Ah, esculturas de parede? Porque, na verdade, como escultora, eu sou obrigada a usar isso no tridimensional e não como objeto decorativo. Então, eu coloco elas, eu faço um suporte em bronze onde eu coloco os vidros colocados. Nossa, interessaria, né, Val? Interessaria muito para nós uma exposição assim, viu? Vamos lá. Porque, olha, eu acho que é algo... Agora, o que nós estamos tentando com essa nova gestão é mudarmos um pouquinho as coisas na galeria, né? A gente quer cada vez mais ter artistas que pratiquem com a gente. Então, como esse bate-papo aqui, ele não é bom, ele é muito bom, porque nós estamos aprendendo um monte de coisas pessoais e técnicas do artista, né? Então, no caso, eu acho que seria muito interessante a gente pensar numa exposição onde você poderia até esboçar para nós assim uma montagem, uma apresentação disso também, né, Val? Fazer algo nesse sentido, né? Agora, Anitta, lá vou eu para o meu lado agora. Eu não tenho, não briga comigo. Depois seu marido ele bate em mim, tá bom? Mas leitura, quem você gosta de ler que você percebe? Ah, já sei. Que faz a tua mente ficar plástica. Na verdade, a pergunta é excelente. Porém, o que eu gosto de ler é biografias de mulheres. Esse é meu barato. Eu acho que assim, assim, até 1800 as mulheres não eram aceitas em academia. Aos poucos, as mulheres foram galgando o seu espaço. Como escultoras, como referência internacionais, eu diria Camille Claudel, que não chegou no topo porque era mulher, porque ela tinha um nível excelente, Sim. tanto quanto. A Louise Nevelson já conseguiu. E assim, vamos supor, das internacionais. Nacionais, também as mulheres também não conseguiram chegar até muito pouco tempo atrás. Então, por que nas ciências, então, lindo, você me fez uma pergunta, o que eu leio que me estimula? As biografias de mulheres. Uma mulher preta que chegou num lugar maravilhoso, mas também foi estimulada pela família. Aliás, todas elas que eu li, a família estimulou muito. Então, Michelle Obama teve uma família que a estimulou muito, por isso que ela chegou onde chegou. Se você pegar a mulher do Einstein, o pai dela não foi aceita na academia em Praga, mas ela estudou em casa até ser aceita na Universidade de Zurique, onde ela barbarizou, e a teoria da relatividade é dela. Ele só usou a física para... Então, a matemática é dela. Daí, uma artista de Hollywood. Não, maravilhosas. Não, segue. Eu só aplaudi porque tá legal, é isso, segue. Fala mais. Tem uma artista de Hollywood dos anos 40 chamada Hedy Lamarr,
Rede Lamar, olha que você foi lembrar, que você foi tem, estudar, né? que tem, na verdade, é muito interessante, porque ela tem a casca de mulher bonita, glamurosa, e ela ajudou muito na teoria do celular, onde ela achava um absurdo durante a Segunda Guerra que as mensagens eram interceptadas. E ela, através da música, viu que tinha um tom que ela poderia utilizar para falsificar a invasão do código Morse das mensagens. Os códigos, isso. Fantástica a história dela, fantástica. E assim eu estou pesquisando mulheres que foram estimuladas pela família para chegar num ponto onde elas foram expoentes. A Madame Curie também foi outra história maravilhosa. Ela foi a única que ganhou 2 prêmios. 2. Ela não ganhou um Nobel só, ganhou 2. 2, exatamente. Ela foi a única. Mais persistente, muito persistente. Então, eu acho que, se você perguntar qual é o que me estimula, na verdade, são histórias de mulheres de sucesso que foram atrás do sonho delas. Então, essa exposição itinerante que está agora na Hebraica foi uma luta conseguir colocar elas, as primeiras, no Parque Ibirapuera. Foi uma batalha, porque o espaço público é muito cerceado por todas as imposições. Então, assim, teve que ter alvará da prefeitura, do meio ambiente, dos bombeiros, uma planta assinada por um arquiteto que não teria perigo para o povo que estivesse em volta. Então, vamos supor, a exposição que foi feita, que eu fiz na Caixa Econômica, no centro, e na Avenida Paulista, as instituições, vamos supor, preservaram isso e eu não tive que fazer nada. Então, porque estava num espaço que era, vamos supor, particular. Entendo. No Ibirapuera, e depois para essa exposição prosseguir para os outros parques, foi uma batalha, assim, que, se não fosse a minha persistência, não ia sair nunca. Para você ter uma ideia, para mim ter o documento do meio ambiente, eu sentei no prédio do Olido, lá no Centrão, com todos os... Tinha acabado de queimar lá o negócio, todos os homeless por baixo. Marquei uma hora para encontrar uma pessoa para entender o que eu teria que fazer. Ela olhou no relógio e falou: é meio-dia, eu estou saindo para almoçar, você espera aí. Foram umas 3 horas sentadas no meio. Eu falei: não se preocupe, eu tenho esse tempo, pode ir, vai almoçar, eu vou estar esperando aqui. Foram 3 horas sentadas na cadeira até ela me atender e falar: olha, não é comigo não, viu? Eu vi que você estava esperando, mas não é comigo não. É com meio ambiente, com o... Uau! Enfim, saiu, mas foi uma batalha dura para conseguir. Entendo. E assim, para prosseguir para os outros parques, o mesmo caminho. Daí foi do Ibirapuera para o Trianon, do Trianon para o Parque do Povo, do Parque do Povo para o Semucã, daí para o Paulistano, que daí foi um convite do curador, assim como o seu convite para a Hebraica. Mas nos parques, eu sou vizinha do Parque Vila Lobos, impossível. Olha, agora, eu vou tocar no assunto que você abriu, eu não vou tocar, acho que eu vou bater no assunto. Essa profissão é uma profissão masculina. Olha que coisa. Nos dias de hoje, um curador falando que a exposição em 2021, tá, de escultor, não estou falando de escultor, olha só, de escultor é masculina.
que coisa a gente tem, porque você está me falando dessa tua tenacidade e dificuldade, eu percebi, eu lembro de alguns colegas que fizemos exposições em parques, em praças, né? Colocar obras em praças, então, é uma dificuldade grande, porque tem uma lista enorme de escultores masculinos, né? Masculinos, tá? Você tem aquela Praça Califórnia, não tem a Praça Califórnia, lá do Harmonia, lembra aquela pracinha pequena? E tem uma escultura da nossa querida jogadora de tênis, lembra? Feita pelo... Maria Esther Bueno. A Maria Esther Bueno, prima do Peter, e ela... Foi legal essa? Foi ótimo. Eu que ensinei ela. Ah, é verdade. E foi feito pelo pintor, pelo... Ai, um querido falecido há 5 anos atrás. Gustavo Rosa. O Gustavo Rosa. Então, você veja, o Gustavo, ele é um pintor, mas esse é o ponto que você está tocando. Eu não sei se você também está tocando, eu acho que nós dois estamos batendo, a gente não está tocando, tá? A gente está batendo. Porque tem muito de machismo nesse nosso mercado ainda. Eu estou fazendo um texto sobre NFT, é o novo tipo de venda de obras de arte hoje a partir de Bitcoin. Estou terminando um texto acadêmico, né, de uma apresentação que eu vou fazer daqui a um mês, e aí você percebe o quanto que esse mercado ele é masculino. Por que eu estou falando tudo isso? Anita, eu acho que você descobriu um caminho muito importante para usar a tua criatividade, que é esse caminho feminino-masculino, tá? E aí eu vou fazer a pergunta que eu acho que é bem legal para você, né? Qual o teu sonho de expor aonde? Com toda essa luta, gostei de quando você olhou para cima agora. Qual que é o teu sonho? Aonde você gostaria de expor, de se expor? Olha, eu acho que... Estou pensando. Sonho. Eu acho que talvez numa Bienal. Talvez numa Bienal. É uma curriola bastante fechada, então eu vejo que nomes, vamos supor, consagrados... Pera. Agora eu vou ser deselegante, vou te cortar. Eu não acho, preste atenção, minha amiga, eu não acho que é uma condição tão difícil para você, sabe? Então, é outro assunto que a gente vai... Porque conheço você e conheço o teu currículo, e nós temos os nossos caminhos reais aí, porque a gente não brinca, né? Nós vivemos da arte, a gente não brinca. Sim. Agora, eu pensei que você ia me falar algo, olha só, Tate, MoMA, sabe? Metropolitan, talvez algo até clássico ali, sabe? E esses espaços... Fala. O MoMA seria bem interessante. O MoMA seria bem interessante. Eu não vejo dificuldade no teu trabalho hoje, principalmente agora que eu não conhecia tanto esse teu lado teimosa para conquistar um bem dos outros. Você é teimosa para conquistar o bem, para ajudar. Estou falando, você está querendo se expor para ajudar os observadores, né? Não, eu entendo que você quer se expor, mas você quer que os outros vejam uma obra de arte. Ok que ela é sua, mas você quer isso. Isso é muito importante na vida, né? Olha, Olívio, eu expus na Praça do Patriarca a exposição dos personagens, que uma parte da exposição está no acervo do Palácio. Segunda-feira eu vou ter Na verdade, eles estão fazendo vídeos com mulheres que ainda estão vivas, que têm obras no acervo dos palácios do governo. E eles já fizeram um vídeo comigo aqui para justificar, quer dizer, para
pautar as obras que estão lá, e agora vai ter uma live onde eles vão divulgar também o que é ser uma mulher moderna. O que seria uma mulher moderna aos meus olhos? Então, mulheres que trabalham com a arte, que se dedicam à arte, e o que é isso no contexto hoje em dia. E vai ser, eu acho que, uma conversa bem interessante com a curadora dos Palácios, que é a Ana Cristina, que é Ana Cristina, maravilhosa. ela é colega, ela é ótima, Ana Cristina. Ela é ótima. Você conhece ela, né? Conhece? Sim, ela que veio escolher a obra que foi para o Palácio. Tá. Ela veio aqui escolher. É. Então, ela veio aqui em casa, no meu ateliê, para escolher a obra que ela achava que dialogaria bem no Palácio. Sim. Mas você vê uma Niki de Saint-Phal também fez o seu caminho. Então, eu acho que as mulheres, que são pouquíssimas escultoras, mas elas fazem o seu caminho. Então, eu acho que isso de levar as esculturas para os espaços públicos é uma coisa muito gratificante. Então, os personagens, como eu estava te dizendo, foi outra exposição que eu levei para o espaço público. O pessoal parava do lado. Eu tenho uma foto que foi capa daquele jornal Metro News, onde eram aqueles homens que se pintam, né? Eu não sei, são esculturas vivas, né? Que eles se chamam. Ele era todo dourado, ele ficava parado com uma vassoura. Ele ficou parado, olhando, porque eu coloquei os personagens numa fila indiana, lá eram, acho que 40 personagens. Ele falava assim, a vida é isso mesmo, né? A gente passa o dia em fila, para uma coisa, para outra coisa. É bem isso que essa mulher quis falar. Então, ele dialogava comigo, ele não sabia quem eu era, mas eu estava do lado dele, ouvindo ele falar o que ele achava que eu estava representando. E é uma delícia. Então, a exposição Quem Sou Eu, que no Ibirapuera teve uma afluência de 1 milhão de pessoas, ficou 3 meses, e o diretor do parque falou, Anitta, por favor, deixa mais 3 meses, que o pessoal está se deliciando, e o pessoal do MAN está muito bravo, porque o pessoal vem para cá para ficar perto das tuas esculturas pelo jardim. Então, foi uma coisa muito, muito boa, que você sentava, a criancinha sentava em cima, a mamãe fotografava do lado, e a criancinha Foi uma coisa muito deliciosa de observar. A arte ela é transformadora. Não, Anitta, ela realmente transforma. Anitta, você tem uma obra, eu não sei qual é, mas você tem uma obra que é uma filha, um filho teu, e ou você nunca vendeu essa obra, ou essa obra você se arrependeu de ter vendida. Isso existe? Existe, é uma obra que eu nunca vendi e nunca vou vender. Foi assim, é uma escultura em bronze, a primeira que eu fiz, que foi um momento assim difícil, tá? Assim que eu me formei, e que eu achava que eu era assim a rainha da cocada, falando 4 línguas, e formada, e bem formada, e tendo morado nos Estados Unidos, e tendo morado na Europa. E daí eu falei para minha mãe, eu fui tentar arrumar um emprego. E eles me ofereceram meio salário mínimo. Minha mãe falou, como é que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem uma profissão maravilhosa, você vai trabalhar nela, aqui você tem um X de dinheiro e você tem a primeira encomenda de escultura. E você vai sempre trabalhar na tua profissão. E essa escultura realmente está aqui, eu não vou vendê-la jamais, porque foi a primeira escultura e foi assim um pontapé que minha mãe deu na minha carreira e falou, olha, você sempre vai trabalhar na tua profissão e você sempre vai se dar bem nela. E foi uma coisa bem legal. Ela era uma mulher assim, impressionante, incrível ela. Como você está sendo, contando essa história para nós.
Isso, não, foi muito obrigado por essa tua humildade aqui, hein? Essa eu não esperava. Não, eu esperava sim, mas não esperava tão claro assim. Claro que eu não espero nada menos do que isso de você, tá? Você realmente é isso. Agora, que mulher mágica essa tua mãe, hein? Ela gostava do Peter? Gostava muito dele. Ai, Gostava, caramba, não sei como. Tá bom. mas gostava muito. Tá. Nossa, E, então... e ele me Agora... deu bastante força. Quer dizer, ele foi o antimachista, ele sempre me alavancou, quer dizer, sempre me deu muita força para mim trabalhar. Quer dizer, eu trabalhava sempre em casa, mas ele sempre me apoiou em todos os projetos que eu fiz. Ó, foi um companheirão. E olha, ele está mordendo as duas orelhas, ó, o sorriso sem vergonha. Ó. Agora, eu vou querer abusar de você agora. Não usar, abusar mesmo. Tá. Fala um pouco dessa tua peça. Que essa peça, ela me parece que ela está tanto internamente preenchida, quanto externamente preenchida de muita emoção. Que peça é essa tua, querida? É uma escultura em bronze, é uma mulher costurando, porque como referência, meu pai tinha fábrica de uma confecção e eu via sempre as costureiras. Então, essa escultura é uma mulher sentada costurando. Sei. Em bronze. Nossa, essa narrativa e esse conteúdo teu tem todo um... É claro que aí eu não consigo não entrar nisso, né? Esse fio, essa costura ligando a sua mãe, você, as mulheres, as exposições internas tuas. Que mágico isso, hein? E você guardou ela até hoje. Não, essa escultura não está à venda, não. Essa escultura está aqui na minha casa, não está à venda. Meus filhos sabem a história, minha neta mais velha, que já entende, sabe a história. Então, ela realmente está aqui. Anita, você escreve? Pouco. Escrevo pouco. Eu escrevo bem quando eu quero reclamar. Eu sou uma pessoa muito consciente dos meus... tem um lado assim muito cidadã munícipe, onde eu exerço isso, sei lá, eu faço parte do Conseg Pinheiros, onde eu acho que eles têm que me ouvir porque eu pago imposto, eu sou munícipe, eu sou cidadã, e se eu tenho alguma queixa que eu acho que algum senador escrevo bem, porque quando eu morei na Suíça, eu fui para talvez fazer a faculdade de arte lá. A faculdade de arte na Suíça é 1 ano de preparatório, mais 6 anos de faculdade. Daí meu pai falou, negativo, não vai ficar tudo isso, não. É bastante tempo. Daí aproveitei o tempo e fiz um curso de secretária e o último ano da Aliança Francesa. Então, tem um lado organizado e secretarial que faz parte do meu DNA, que é uma parte muito importante que você não perguntou, mas que é uma parte importante do meu trabalho, onde eu faço muita escultura empresarial, Eu acho que eu já atendi mais de 60 empresas, desde todo o grupo Avon, todo o grupo Editora Abril, Dow Chemical, Petroquímica, Petroflex, Grupo Dória. Bom, acho que hoje em dia são mais de 60 empresas onde o CEO fala para mim, então, a gente quer presentear o Olívio, o que você imagina? E uma feijoada. É uma feijoada. Ou se me chamou o presidente da época da Kodak, falou, Anita, a gente queria que você fizesse uma máquina fotográfica. Eu falei, olha, acho que não tem ninguém mais qualificado para fazer uma máquina fotográfica
do que a Kodak na época, né? Nós estamos falando de Sim, alguns sim. aninhos atrás. E daí ele me deixou livre para fazer o que eu quisesse. Ou me veio aqui o departamento de marketing da Petroflex. Petroflex faz a borracha de pneu, chewing gum, bom, enfim, tudo que é borracha. E, ups. Não, alguém ligou para você. Não, eu vou ter que chegar perto de a bateria. Acabou a bateria. Isso é culpa do Peter. Ah, sempre é, né? Sempre é. Eu vou ter que pôr aqui. Tá bom, tá bom. E tranquila, querida. Você é tranquila. eu sou tranquila. Agora, você tocou num assunto, né? Plugou? Oi. Pronto? Diga. Posso falar? Não está ligado. Não tá se pegando. encaixa aí primeiro, se encaixa aí, se encaixa. Não, eu estou tentando ver por que a bateria não tá pegando. Não tem problema, a gente se encaixa. Peter, tira o dedo aí da tela. Eu Voltei. adoro isso. Oba! Voltei. Ó, você Viu? tocou num assunto muito interessante e muito difícil. Por quê? Trabalhar com um artista que começa a trabalhar com empresas, muitos do que eu conheci se perderam no caminho da arte. Eles viraram artífices. Você, mulher, você conseguiu continuar artista e fazendo um trabalho para empresas. Isso não é fácil. O que aconteceu? Como você divide isso? Olha que legal. É bem segmentado entre o trabalho de empresas e o trabalho de pesquisa. Sim. Algumas empresas que eu ia te contar, algumas empresas estimulam esse meu lado de criatividade e de busca de material. Então, a Petroflex veio até aqui e falou, Anitta, então, você foi indicada, eu queria muito que você fizesse uma série de esculturas para a gente. Falei, ok. Falou, de borracha. Olha, tá. Eu falei, ok. Ele falou assim, você vai ter que, nós vamos levar você para a planta do Rio de Janeiro, você vai ver, vai conversar com o químico-chefe e ele vai te dar as coordenadas. Eu falei para o químico-chefe, olha, eu como escultora não tenho que saber nem quanto 1 mais 1 é 2, eu não preciso entender nada. Você me bola uma fórmula química que eu consiga trabalhar no meu ateliê. E daí ele desenvolveu uma fórmula onde eu tinha que misturar 2 produtos, mas em cima de uma balança. Foi um auê até conseguir produzir isso e chegar no resultado, mas sempre tudo isso é um desafio e tudo isso te leva um degrau a mais para daí você ter o caminho para bolar coisas, vamos supor, esculturas minhas. Então, as esculturas minhas são desenvolvimento de situações. Então, tem um exemplo maravilhoso que é a escultura que está na entrada do Einstein. Também uma indicação, e era uma escultura muito delicada para fazer. Então, a pessoa que me indicou me conhece muito bem, e falou, olha, você vai ter uma situação que você vai ter que ter muita habilidade, coisa que você tem. Então, um casal que perdeu uma filha com 27 anos por um erro médico dentro do hospital, que estava querendo acionar o hospital. E eles conseguiram convencer esses pais de fazer um marco dentro da entrada do hospital
para que os médicos ouvissem o paciente e ouvissem os familiares, que os médicos teriam que ter uma humildade para isso. Então, era um marco que eu teria que fazer. Acho que eu tive 10 reuniões com os pais que choravam, que falavam, que eu bolei uma coisa, bolei outra coisa, até eu entender o que eles queriam. E essa capacidade de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer foi uma coisa que eu fui treinada por ter trabalhado com tantas empresas. Porque, sei lá, lógico que eu sou soberana em fazer o que eu quero e dentro da linha do meu trabalho, mas eu tenho que ouvir o que o cliente quer também. Claro. Então, nesse caso, era uma coisa muito delicada, porque eles não queriam uma escultura qualquer, eles queriam a própria filha. Falei, me dá a foto da sua filha, me dá a foto. E daí, na entrada do Einstein, eu fiz uma escultura que eles amaram, que é uma bailarina, porque a menina era bailarina, que ela teve uma operação banal, que não deveria ter acontecido nada, uma jovem atleta, bailarina, que não deveria ter acontecido nada. E o que eu criei? Como escultora, eu tenho meios de mostrar uma coisa sem palavras, ou seja, a escultura está numa escada, tem 3 degraus, um patamar onde eu coloquei a bailarina de pé e mais 3 degraus que levam para o infinito, ou seja, a vida da menina foi interrompida neste momento e a vida continua sem ela. Então, os pais adoraram. A escultura ficou uma coisa tão forte, que o hospital fez um prêmio Júlia Lima. E existe esse prêmio Júlia Lima que é dado para gente que é muito... Então, sei lá, já fazem 3 anos, foram dados 5 esculturas. É dado assim a conta-gotas, porque é uma coisa muito, muito importante. Essa escultura agora vai estar no átrio do Einstein, que a família não quer que tire de jeito nenhum. Eles querem que todos os médicos, pacientes, clientes, todos vejam por que uma bailarina na entrada do hospital. Qual é o motivo? Sejam humildes. E agora vai ter uma outra na entrada da faculdade Einstein, que vai ficar pronta a fim do ano. Vai ter a mesma bailarina Júlia para os jovens médicos falarem, pera, por que uma bailarina? Por que não um totem qualquer? Porque a vida dessa moça foi interrompida, por que os médicos não ouviram ela? Por que não ouviram a família? Então, sabe, você ter como escultora essa possibilidade é uma coisa muito, muito gratificante. Sim. Sim. E acho que isso que você está passando para nós, esses sentimentos, né? Isso, claro, conforme for tudo na vida, pode-se ter isso, mas a arte, ela propicia cada vez mais, né, desculpem, essa condição emocional do fazer do artista e do fazer do observador, né? Eu agora estou achando que eu estou sendo muito egoísta já, tá? Então, pessoal, quem gostaria de fazer... Você permite que te pergunte? Claro, lógico. Desculpe. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre futebol, basquete, vôlei para a Anita? Zilá, Miriam, Nineta... Posso fazer, Rodrigo? Nilson. Quem está falando? Quem está falando? Nilson. Ô, Nilson, fala, queridão. Bom dia. Pois não.
Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Anitta, tudo bem? Fiquei encantado em conhecer essa exposição que você está apresentando da sua carreira. O que você colocou na forma de trabalhar com a arte dedicada à empresa se parece bastante com design, que você aplica a arte no método da empresa, mas você supera um pouco o artífice, né, que você tem que superá-lo para não ser tão banal, e você tem que descer a sua arte para que seja interessante. Isso, eu acabei reconhecendo isso. Mas o que eu notei no seu trabalho é essa questão inspiradora, né, humana da sua parte, né, que sem isso o artista não chega na essência, na excelência do trabalho. Então, na verdade, a minha intervenção é para parabenizá-la Obrigada, do seu trabalho. obrigada. Parabéns mesmo. Que prazer ouvir isso. Muito obrigada. Obrigado, Nilson. E os artistas presentes? Quem gostaria de fazer alguma pergunta para nossa querida escultora? Não temam, pode fazer, porque o marido está ali do lado para protegê-la, tá? Nineta, Miriam, olha lá. Ó, se vocês não fizerem, eu continuo aqui. Fala, Ninetinha, querida, fala. Não, eu conheço a Anitta desde a época da FAP. Eu acho que eu estudei 3 meses. Mais ou menos isso. Eu acho, não sei, você não lembra, Anitta, mas você era assistente do Blavianos quando eu tive aula com ele. Acho que eu fiz 1 ou 2 anos depois de você. Então, você já estava como assistente e eu tive aula. E eu já achava incrível o seu trabalho. Você já tinha umas características que lembravam um pouco o trabalho dele no início, né? Claro. Muito. Na época, sim. E eu não sabia esse teu lado do vidro, da madeira, né, que você introduziu. Eu acho incrível, né? A associação de materiais que você desenvolveu. Essa escultura do Einstein, eu conheço, sempre que vou eu vejo, né? É na entrada, não é? Você sabia a história? Você sabia a Eu não sabia história? a história, não tinha noção. É incrível, é emocionante isso, né? É uma coisa que, quando eu falo, me emociono, porque foi uma coisa muito forte com os pais e até chegar nessa. Acho que eu fiz umas 10 maquetes. Puxa. Realmente, foi uma coisa bem idade, forte. Menina? 27 anos. Nossa, ela já é uma moça. Puxa vida. Ela era bailarina. Uma menina, né? Puxa vida, não? 27 anos, ter a vida ceifada. Agora... Eu posso falar alguma coisa? Ai, caramba, ele não consegue. Fala, Peter, o que é, Peter? A história dessa bailarina, além da história humana, ou a tristeza, é que a Anitta, eu conheço a Anitta desde que ela tem menos do que hoje, né? Tá. Isso faz bastante tempo. Ainda bem. E quando alguém pede alguma coisa dela, ela fala: eu não faço foto, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu interpreto o que vocês estão me pedindo, né? Então, quando essa família chegou aqui, desde o primeiro dia, o pai trazia uma foto da bailarina, dessa moça bailarina dançando. E toda vez ele trazia a foto e falava: olha, essa é a foto da minha filha, essa é a foto. Até que um dia a Anitta falou: o que você quer mesmo é esta foto em forma de bailarina, que é uma coisa que eu não faço, mas pelo que você está me mostrando, pela emoção, eu vou aceitar esse desafio. E realmente foi uma coisa... eu pude acompanhar, porque a fundição em Piracicaba, e deu um trabalho danado até fazer, e foi exatamente o que a família queria, né? Que era o retrato. Então, isso para a Anitta foi uma superação muito grande na forma dela pensar e foi muito gratificante.
Agora, vocês estão ouvindo aqui o que o Peter acabou de falar, então, quando vocês, que não são artistas, estão observando uma obra, quando ela está pronta ao observador, geralmente você vai, a pessoa que não tem um aprofundamento, ela vai pelo gosto, né? Quando ela começa a virar um ajuntador, um colecionista, um colecionador, ela começa a ter outros valores. Agora, o artista, né? O Peter trouxe bem isso agora. Vocês imaginem quantas coisas a Anita teve que passar em cada uma das obras, porque a busca da perfeição é a busca da perfeição, né? E ela dificilmente é alcançada, e não sei se ela é alcançada, né? Essa é uma questão importante. Agora, por que eu estou trazendo o que o Peter falou e lembrando isso da Anita? Anita, eu me surpreendi com duas coisas aqui. A tua forma de falar e me pegou quando você falou que não escreve muito. Eu acho que você tem técnica para escrever, que talvez você possa até rasgar e jogar fora a técnica, mas você tem a técnica para escrever. Porém, você fala muito bem. Eu acho que você, na minha opinião, tá? Como amigo, tá? Eu acho que seria legal você começar a escrever sobre as tuas obras ou as tuas ideias, sobre as tuas criações. Porque nós estamos vivendo um momento cada vez mais onde esse conteúdo narrativo ele faz com que o outro possa observar melhor o trabalho. E eu estou vendo que tem tanta coisa aí dentro, sabe? Que, né, como simplesmente falando, a Nineta disse, eu não sabia que você mexia com vidro, não sabia que você trabalhou com madeira ou xilogravura, né? Então, eu estou vendo que tem... E deve ter... Nós estamos aqui num bate-papo de 1 hora e... Não, 1 hora eu me atrasei. 1 hora e 5 minutos nós estamos aqui batendo papo. E esse tempo que nós batemos papo, eu acho que ele é pequeno, o que deve ter aí dentro, para você falar para nós, não em sentido de técnica, mas em sentido de sentimento, de emoção. Eu acho que você deveria, na minha opinião, enquanto amigo, começar a escrever sobre isso, viu? Você tem muita coisa a dizer. Você diz. Tem sim. E, de repente, olha só, a gente vai embora. A gente vai embora, tá? Todos nós temos um prazo. E aí? Aonde vão ficar essas coisas que nós estamos fazendo, né? Eu acho que você tem muita coisa para trazer para nós. Você veja o amarelinho aí do teu lado ali, né? Ele está com camisa do Brasil, é isso que eu estou entendendo? Camiseta do Brasil, não? Veja, eu acho que você tem... Ele tá aí buscando esse caminho dele agora, que é muito legal, muito bacana. Eu acho que você tem muita coisa a dizer, você já diz, mas o escrever, o ato de escrever, ele perdura mais. Claro que nós temos as técnicas de gravações, né? Hoje em dia tem muito isso. Hoje em dia está muito mais fácil você estudar até vendo vídeos, né? Mas a escrita, ela é um desenho, viu? Eu estou vendo aqui o quanto você se mostrou. Não poderia ser. Eu estou falando comigo e não estou dizendo, né? O quanto que você se mostrou emotiva, né? E quando uma pessoa começa a escrever em prosa, isso vai para a poesia, entende? Sabe? Eu estou vendo que você tem aí um conteúdo que ele tem que estar escrito também, sabe? Talvez até junto com as tuas obras. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Estou? Eu entendi. Eu sempre acho que a obra em si deveria um pouco falar sozinha. Por isso que eu nunca me animei muito a escrever. Entendeu? Então... Mas veja, o observador, lembra do Champ, né? 1917,
Cada observador carrega a sua própria obra de arte. Então, ele vai observar você pelo conteúdo. Eu vi isso no próprio, agora, no Quem Sou Eu, quer dizer, cada um se espelhava em alguma obra. É que eu estou vendo que nós estamos te perdendo. Eu acho que a tua obra, enquanto observação, ela me é muito grata. Ela me é muito graça. Tá? Tem uma graça. Graça mesmo, graça. Ela tem uma graça. Ela tem um recebimento ali, tá, para mim. Agora, você tem muita coisa a distribuir, a doar, a dar, que a gente... Hoje eu gosto mais de você. Não vai bater em mim, Peter. Hoje eu gosto mais de você. Entende? Eu estou vendo... Hoje eu vi outras gavetas. E o que mais legal desse teu móvel, que eu estou vendo, essas gavetas, eu estou virando o móvel agora. Os puxadores estão aqui, tá vendo? As gavetas. Eu estou virando o móvel e estou vendo que atrás não tem fundo. O que quer dizer isso? As gavetas se misturam. Tem um conteúdo aí muito grande. Você precisa passar... Não sei, falar mais, sabe? Escrever. Eu acho que você precisa exteriorizar mais esse teu ser, que é muito bacana. Bem, olha, já são 16 horas e 30 minutos, tá? Passou rapidinho. Quem quer ir almoçar no clube? Olívio, Não, eu posso falar uma? A Anitta, para continuar o papo, porque está muito bonito isso. Essa é minha amiga do coração. Agora, eu queria falar uma coisinha. Não, pode falar uma coisona, não precisa falar uma coisinha. Não, eu queria perguntar uma coisa para a Anitta, que eu também conheço só há 3 meses. E, Anitta, a tua escultura, ela precisa ser olhada e cada um identificar aquilo que é para si importante, ou tem que ter a tua história na escultura? Que boa pergunta. Não, eu quero que cada um leia com seus olhos. Eu quero que cada um leia com seus olhos. Porque, Anitta, a menos que a mensagem seja clara, como a bailarina do Einstein. Sim. É que a Anitta e eu, uma vez, tivemos uma experiência com um pintor bem conhecido, e a gente estava na frente do quadro, e, na época, a nossa professora, Liseta Levi, estava explicando uma mancha que tinha no quadro. E, como nós conhecemos bem o pintor, nós fomos perguntar para ele se aquela mancha queria dizer, sabe, era toda uma filosofia da mancha. E ele falou, na verdade, não, eu saí do meu quarto, meu filho veio, jogou aquela tinta na tela e eu deixei. Então, aí vai a coisa da interpretação, não é, Anitta? Quer dizer, ou você realmente faz, como o Olívio falou, você conta a história das tuas esculturas, ou as pessoas imaginam o que querem. Porque essa escultura da bailarina, ela não contou que a bailarina tá com o molde da sapatilha, a coisa mais maravilhosa do mundo. O molde da sapatilha da bailarina. A própria sapatilha é da bailarina Júlia, exatamente. Eu pedi para a mãe e ela me deu a sapatilha da bailarina Júlia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu estou vendo que a Adi, é a Adi, né? Adi. Eu. Adi. A Adi é amiga nova tua, tá vendo? Ela te conhece novíssima. Eu acho que ela enganou a gente, ela falou 3 meses, mas deve ser 1 mês só, tá? Só. Eu estou vendo os detalhes que ela está trazendo. Agora, a gente te entende, Anitta. Cada observador vai observar e vai sentir. Mas, às vezes, minha querida amiga, a gente perde. Eu estou falando enquanto crítico, enquanto marchand, enquanto diretor de museu, enquanto acadêmico. Eu tenho percebido o quanto que eu perdi quer ver?
de um granato, sabe? De amigos, né? Que já foram, né? Então, de vários artistas amigos meus que já foram, então eu estou percebendo que muitas coisas desses caras eu não peguei, tá? Faltou para mim. Então, eles eu estou vendo que você tem muito para dar. Você tem muito tempo para fazer isso ainda. Então, eu acho que você devia, essa palavra não é legal. Eu acho que você Poderia. Eu vou poderia, né? levar isso em consideração. Fazer, não, porque você é uma doadora. Eu senti isso na tua fala hoje. Você é uma doadora, tá? Então, Eu esse posso teu dizer ato uma de... coisa? Fala, Peter. Tá. Eu estou entrando devagarinho no mundo acadêmico, né? Então, eu sempre fui, como Mais todos ou nós, menos, devagarzinho. Você já entrou. então todo mundo admira as obras do Portinari, mas o Portinari foi uma pessoa que, como o Olívio está falando, que escrevia maravilhosamente bem. E quando você vê o que ele escreve e você vê um pouco a trajetória da vida dele, você interpreta a obra dele, que é completa, de uma forma diferente. Então, eu acho que o que o Olívio está querendo transmitir é que tem muita validade. É muito legal a dica do Olívio, muito legal. Vou levar em consideração, Olívia. Eu vou Por pensar favor. e vou. Não, é claro, minha querida. É que eu vejo que você tem, como é que se fala aqui no Brasil? Todo esse potencial, não é assim? Isso é. Mas você tem, Uma né? essência. Não é, Abi? Ela tem, né, Abi? Ela tem. Então, acho que Olha, eu sou super fã e eu acho que ela tem tudo. Ela é completa, ela é maravilhosa. Ponto. E não sou eu, e você nem tendenciosa é. Fala, Nineta. O que o Martin está te atrapalhando aí? Martin, para! Bem. Beijo. Olívio, posso comentar? Fala, Val. Está na Desculpa hora? interromper. Não, imagina, eu estou adorando isso. Comentar uma coisa, Anitta. Eu, como produtor, eu tenho o termômetro, o público, sempre. Em espetáculos, em obra de arte, tudo. E é engraçado que quando a escultura entrou, nós montamos juntos, eu, você e o Olívio, a gente foi lá, foi aquela coisa toda, Kaufman. E eu deixei passar o tempo para verificar o público em si. O público, às vezes, é o funcionário ou o sócio. São duas etapas para mim, né? A moça, como você falou, que trata super bem as suas esculturas, ela limpa, ela se identifica uma vez por semana com uma. É engraçado. Ela acha que o interior dela está naquela escultura. E é uma coisa engraçada que ela falando da história dela com aquela escultura, uma coisa impressionante. Ela já é íntima, mais íntima do que você até, se você vacilar. Olha isso. E o mais louco da engraçado foi um sócio que, quando chegou as esculturas, ele olhou para mim e falou, não gostei. Que isso? Não tem nada a ver. Aí eu fiquei na minha, eu tentei explicar dentro da minha forma limitada de arte e fiquei esperando mais um. Aí na outra semana, foi 2 semanas depois, ele olhou para mim e falou, cara, essa escultura é linda. Aí eu falei para ele, engraçado, há uns 2, 3 semanas atrás você falou que não tinha se identificado. Ele falou, Val, eu estava passando por uma situação tão chata na minha vida que tudo que eu via não era legal. Agora, quando eu estou bem, a escultura é linda, e realmente é linda. E sabe aquela da piscina? É mais bonita ainda. Aí ele começou a viajar. É uma coisa engraçada como as pessoas se identificam com o eu, né? Aquela coisa que você estava comentando agora, o eu interior, com aquela escultura, está representado, né, na vida dele. É impressionante isso. Isso me chamou muita atenção. É esse diálogo que eu busquei. É esse diálogo que eu busquei. Que maravilha de feedback. Adorei. E tem mais um detalhe só, rápido. As crianças... Val, calma. Não tem pressa. Vai. As crianças, quando tem um intervalo, elas estão agora limitadas em espaços, né? Para poder se alimentar. Então, elas ficam dando um espaço uma da outra. Mas elas ficam próximas da escultura, todas elas. É engraçado isso. Como elas se identificam, parece que uma árvore, entendeu? Que traz elas para... olha que legal. É muito legal, é muito legal. Elas ficam atraídas, né? Impressionante. Parabéns. Obrigada. Bem, Adorei os relatos.
Eu acho que esse trazer do Val foi bastante importante para a gente alinhavar tudo, lembrando a sua primeira obra, né? E lembrando da sua mãe, que pelo jeito é bastante importante aqui para nós, né? Eu acho que esse alinhavo nosso aqui acho que foi bem bacana. Por que bacana? Porque acho que nós estamos nos aproveitando, bebendo da fonte direta, né, do teu conhecimento, e com isso a gente pode se sensibilizar, né? A gente pode ficar embriagado, né, com esses sons, né, de uma escultora que traz para nós o lado feminino de uma profissão que ainda é masculina. Então, Anita, muito obrigado pela tua Nefesh, pela tua alma ser como é, e muito obrigado por essa exposição no nosso clube, onde é a nossa segunda casa, né? Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Foi um super prazer conversar com você, com todo mundo aí, me expor um pouco mais e mostrar um pouco mais o meu trabalho. Vou levar em consideração o teu escrever. E muito legal, muito legal. E vou te muito mostrar legal, alguma hora. Alguma hora eu vou te mostrar a primeira peça. Eu quero ver muito. Outra feijoada. Opa, olha, estou indo para aí, ó, mudei do clube. Bem, alguém vai para o clube ou não? Ninguém vai? Não? Não, né? Agora não. Um beijo carinhoso, parabéns, Olívio, parabéns, Val, parabéns, Anita, parabéns para todos. Parabéns, vamos lá. Parabéns para a Anita. Né, obrigada, adorei esse papo. Adorei esse papo, Olívio. Obrigado pela tua intimidade, tá? Foi muito legal. Muito obrigado por esse desembrulhar desse presente que é um segredo. Obrigado. Tá bom, então. Tá. Um beijo. Um beijão para todo mundo. Beijão para todos. Parabéns. Obrigada. Um beijo, Parabéns Nineta. mesmo. Beijo.